Olá, eu sou Norberto Classen, você está no Biblifique. Esta é a aula número 158 do nosso catálogo, da nossa lista de aulas. Eu quero compartilhar um pensamento, uma reflexão com você sobre níveis de relacionamento. A forma como eu e você podemos aprofundar o nosso relacionamento com Deus em diversos graus, em diversas escalas. Quero usar para isso, para essa reflexão, um texto que nós encontramos no livro de Gênesis, capítulo 26, a partir do verso 17. Gênesis, capítulo 26, a partir do versículo 17. Eu vou usar aqui a Almeida Revista e Atualizada. E também, do lado, você está com a nova versão transformadora. Diz assim, Gênesis 26, 17. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhe deu os mesmos nomes, já que seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam, por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e, como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e te multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então, levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda e os servos de Isaque abriram ali um poço. Muito bem, até aqui a palavra do nosso Deus. Eu quero, na verdade, destacar o último versículo, com 3 aspectos aqui. A edificação de um altar, a armação de uma tenda e um poço cavado. E como isso afeta o nosso relacionamento com Deus? Como nós podemos melhorar o nosso relacionamento a partir destes, então, níveis de comunhão ou de relacionamento? É evidente que o nosso Deus, o nosso Pai Celestial, deseja resgatar a comunhão com o ser humano, com pessoas, com cristãos como eu e você. Ou seja, Deus deseja intensificar, promover um relacionamento saudável e intenso. E é possível que eu e você não muitas vezes obtenhamos respostas às nossas orações, porque o verdadeiro sentido é, na verdade, nos relacionarmos, ter comunhão com Deus, e não simplesmente apresentar uma lista de pedidos, por mais que nós nos acheguemos ao próprio Deus. É um exemplo muito simples no relacionamento entre pessoas, entre uma família. Uma criança pede absolutamente tudo o que ela deseja, mas nem sempre recebe. Ela recebe dos seus pais aquilo que efetivamente necessita ou precisa. Ou, de vez em quando, um bônus quando um presente vem à tona. O adulto, que a criança precisa, pede o que precisa e recebe, então, o que pede. O que eu quero dizer com tudo isso é que eu e você precisamos, de fato, desenvolver um relacionamento saudável, conhecer a profundidade do coração de Deus, na comunhão com o próprio Deus, para, então, a nossa vida de oração estar pautada de forma correta, alinhada de acordo com a própria vontade de Deus. É evidente que o nosso Deus não precisa definitivamente ser informado e convencido das nossas necessidades. E ele sabe muito bem, mais do que nós mesmos, o que eu e você precisamos. O que Deus deseja, de fato, a partir de Cristo Jesus, é retornar à comunhão que havia com o ser humano no santuário primeiro, que é o Jardim do Éden, e desenvolver, construir esse relacionamento. Como eu disse, eu quero usar, então, como uma metáfora, uma analogia, um exemplo, o fato de Isaac ter edificado um altar, armado a sua tenda e cavado um poço. O que isso quer dizer e como nós podemos desenvolver o nosso relacionamento com Deus nos seus diversos níveis? Eu sei que a palavra é um pouco desgastada, mas eu quero usá-la aqui para construirmos, desenvolvermos um relacionamento saudável, uma comunhão intensa, intencional com o nosso Pai Celestial, com o Senhor Jesus e
com o próprio Espírito de Deus que habita em nós. Em primeiro lugar, então, eu quero mencionar aqui a edificação de altares. O texto nos diz que Isaac edificou um altar. Quando olhamos para a Bíblia e as instruções que Deus deu para o seu próprio povo na questão ou para edificar altares, nós lemos, por exemplo, que eles deveriam ser de pedras brutas, ou seja, um altar de pedras e não pedras lavradas, ou seja, não esculpidas. Ou, se fosse o caso, um altar de terra. Êxodo capítulo 20, que são as instruções que vieram juntamente com o código de ética, de comportamento moral, ou seja, a lei moral, nos dá essa descrição. Diz assim: o altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas, tuas ovelhas, os teus bois, e assim por diante. Se me levantares um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas. Eu acho interessante esse pequeno detalhe. Como eu digo, não há nada de supérfluo absolutamente nas Escrituras. Tudo tem o seu sentido. Se Deus orientou a não usar ou não lavrar, não esculpir as pedras para a edificação dos altares, isso tem um simbolismo. Ou seja, no altar, o homem, na presença de Deus, diante de Deus, o homem apresenta-se como é, sem a influência da sua própria mente ou da sua criatividade. Ou seja, diante de Deus, na presença do nosso Pai, no nosso lugar secreto, não há lugar para disfarces ou hipocrisia. Não há lugar para legalismos, para obras que visam obter algum favor de Deus, não é, ou algum benefício da parte de Deus. Ou seja, uma retribuição para que Deus possa simplesmente fazer ou dar aquilo que nós pedimos. O altar é um lugar de encontro do homem com a sua própria fragilidade, com a sua própria essência diante do Senhor Todo-Poderoso, ou seja, diante do Criador de todo o universo. Não é possível que eu e você, ainda como cristãos, achamos ou pensamos que nós podemos, de alguma forma, com os nossos próprios esforços, produzir algo de bom diante de Deus. Precisamos nos conscientizar de que a nossa natureza caída, a nossa natureza terrena, ela está corrompida, contaminada com o pecado, e nada nela que possa produzir algo de bom para agradar ao nosso Deus. Então, esse aspecto é muito interessante. As pedras brutas representam, na edificação do altar, a nossa própria essência, sem disfarce, sem hipocrisia. Nosso Pai Celestial sabe exatamente o que nós estamos pensando. Ele consegue perceber o que passa no nosso coração, no nosso interior. Não adianta disfarçar diante de Deus. O altar é, evidentemente, também um lugar de oração, um lugar onde eu e você podemos adorar e louvar ao nosso Deus e reconhecer aquilo que Ele é. Reconhecer os seus atributos, reconhecer a sua potência, o seu poder, a sua própria essência, ou seja, não apenas aquilo que Deus faz, mas aquilo que Ele é. Eu acho muito interessante que o idioma hebraico não tem nenhuma palavra traduzida como obrigado. Não existe esse termo em hebraico. Porque a gratidão, as ações de graças, elas sempre vêm acompanhadas com algum atributo mencionado. Se, por exemplo, nós formos convidados para jantar na casa de amigos e quisermos agradecer, ou se vivêssemos naquela cultura, nós agradeceríamos ao casal, às pessoas que nos receberam, e já engataríamos um elogio, uma palavra que reconhecesse aquilo que a pessoa é e não apenas o que ela fez. Então, por exemplo, olha, muito obrigado por esse filé mignon ao molho madeira que você fez. Você é, de fato, uma pessoa excelente, muito receptiva e assim por diante. Então, da mesma forma, no relacionamento com Deus. Ou seja, a nossa gratidão expressando aquilo que Deus fez por nós, acompanhada de elogios, de louvores e de reconhecimento daquilo que Deus é. Louvor e engrandecer ao Todo-Poderoso, mesmo diante de circunstâncias mais terríveis, expressa a nossa fé e a nossa confiança nele. Ou seja, nós colocamos muitas vezes com a nossa própria gratidão, com o louvor e adoração, como que Deus numa parede. Diante de circunstâncias, obstáculos, desafios que nos assolam no nosso dia a dia.
Eu e você podemos, inclusive, já agradecer, antecipar a gratidão pela solução que ainda não está à vista, para expressar a nossa confiança nele. É como se nós, de alguma forma, conseguíssemos constranger Deus, surpreender Deus com a nossa gratidão diante dos nossos pedidos, diante dos desafios que estão na nossa vida, que estão presentes na nossa vida. Ou seja, mesmo antes de uma solução, nós já podemos agradecer, louvar a Deus por aquilo que ele irá fazer. Isso é uma forma, inclusive, de expressar a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança e certeza de que, de fato, Deus tem uma solução para o que quer que seja e aconteça nas nossas vidas. Algo muito simples é que a nossa gratidão, o nosso louvor e a nossa adoração expressam a nossa fé, a nossa confiança naquilo que Deus é e naquilo que Deus pode fazer. É evidente que o Senhor Jesus mesmo promete que, se nós estamos enfrentando, seja lá qual situação que for, nós podemos pedir e há uma promessa de que isto será dado. Nós podemos buscar a presença de Deus e certamente a promessa de que nós o acharemos. Podemos bater nas portas, suplicar diante de Deus e certamente essas portas se abrirão. Porque o Senhor Jesus diz: todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. E que a quem bate, abrir-se-lhes-á. Ou seja, quem, continuando nas palavras do Senhor Jesus, quem dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós sois maus, diz o Senhor Jesus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto vosso Pai que está nos céus dará boas coisas ao que lhe pedirem. É certo que Deus, conhecendo as nossas necessidades, nos sustenta, cuida de nós em todos os aspectos. A resposta às nossas súplicas nem sempre vem de acordo com aquilo que nós pedimos, mas certamente vem de acordo com aquilo que eu e você precisamos. Esta é uma essência do relacionamento com Deus. Os altares são edificados para serem vistos pelo próprio Deus e não diante dos homens. Há um exemplo muito interessante, e aliás um contraponto nas Escrituras. O que antecede a história de Abraão, quando olhamos, por exemplo, Gênesis capítulo 11, nós vemos um grupo de pessoas que se reuniram em uma determinada região para construir uma cidade e uma torre. Você conhece a história, a Torre de Babel. E se não, por favor, verifique, Gênesis capítulo 11. E a intenção daquelas pessoas era edificar uma cidade e uma torre cujo topo chegasse até os céus para tornar célebre, famoso o seu próprio nome, para que não fossem espalhados sobre a terra. Ou seja, a intenção era engrandecer a si mesmos, engrandecer o seu próprio nome. E nós sabemos a confusão em que essa história acabou. Não é? Deus acabou espalhando todas as pessoas por todas as regiões da terra para que este intento não chegasse a um fim. Mais tarde, aliás, no capítulo seguinte, nós começamos a ler a história de Abraão e percebemos que uma característica na vida daquele patriarca era a edificação de altares. Eu gosto de pensar que provavelmente se nós andássemos, percorrêssemos aquela região e buscássemos onde os altares de Abraão foram edificados, provavelmente não os acharíamos, porque eles eram edificados com pedras brutas, talvez um tamanho suficiente para abrigar um pequeno animal que seria então sacrificado ou queimado, né, como um cheiro agradável, com uma expressão de louvor e adoração, que era a prática comum naqueles dias, mas certamente nós não os perceberíamos. Ao contrário, por exemplo, da torre que a turma lá em Babel resolveu construir. O que eu quero dizer é que importante é que o relacionamento com Deus seja notório diante de Deus. Altares sem disfarces, sem hipocrisias, com a simplicidade e a sinceridade característica do ser humano para ser visto e reconhecido pelo próprio Deus e não pelos homens. Ou seja, não importa como as pessoas avaliam o nosso relacionamento com o próprio Pai Celestial. O que importa, sim, é que o próprio Deus, o próprio Pai Celestial, reconheça e se agrade do relacionamento que nós temos com Ele. E muitas vezes nós não entendemos muito bem por que as coisas não acontecem. Há uma história muito interessante e que é de um homem que certa noite estava dormindo em uma cabana.
quando de repente seu quarto ficou cheio de luz. O Senhor lhe apareceu e mostrou uma grande rocha na frente da sua cabana e lhe explicou que ele deveria empurrar a rocha com toda força. O homem então fez, e dia após dia, por muitos anos, pelejou de sol a sol, com seus ombros escorados na rocha imóvel, empurrando-a com toda a sua força. A cada noite o homem retornava à sua cabana aborrecido, sentido de que havia gasto todo o seu dia em vão. Quando o homem se mostrou desencorajado, o adversário, Satanás, adversário das nossas almas, entrou em cena, colocando pensamentos na mente desse homem. Você tem empurrado esta rocha por tanto tempo e ela ainda sequer se moveu. Isso dava ao homem a impressão de que sua tarefa era impossível e que ele era um fracasso. E pensava, por que eu vou me matar tentando fazer isso? Decidiu, então, a fazer apenas o possível, colocando o mínimo esforço. Planejando fazer isso, decidiu também colocar os seus pensamentos atribulados diante do Senhor. Senhor, ele disse, eu tenho trabalhado duro por muito tempo em teu serviço, colocando toda a minha força para fazer aquilo que o Senhor me mandou, mas eu não consegui mover essa rocha nem por 1 milímetro. O que está errado? Por que tenho falhado? O Senhor respondeu com compaixão, com amor, com misericórdia. Meu filho, quando eu lhe disse para me servir e você aceitou, eu disse que a sua tarefa seria empurrar a rocha com toda a força, que é o que você tem feito. Eu nunca sequer mencionei que eu esperava que você a movesse. Sua tarefa era empurrá-la. E agora você vem a mim, depois de todo esse tempo, pensando que você falhou. Olhe para si mesmo, seus braços estão fortes, suas costas estão enrijecidas, suas mãos estão calejadas, suas pernas se tornaram musculosas, pela oposição você cresceu e agora suas habilidades superam o que você era antes. Você não moveu a rocha porque o seu chamado era para obediência e empurrar, exercitando a sua fé e confiança em mim. E isso você fez. Agora, meu filho, eu mesmo moverei a rocha. Moral da história, moral desse pequeno relato. Quando tudo parece que não está dando certo e pensamos que o Senhor não nos ouve, ore, empurre até algo acontecer. Edificar um altar de louvor, de adoração, de gratidão, de súplicas, mas absolutamente com sinceridade, sem hipocrisia, sem disfarces, sem nenhum legalismo, sem nenhuma troca, sem nenhuma busca pelo mérito diante de Deus. Absolutamente e com toda a sinceridade. O texto continua nos ensinando que Isaac armou a tenda. Depois de edificar um altar, ele armou a tenda. E no relacionamento com Deus, no relacionamento com o nosso Pai Celestial, a tenda significa, mais uma vez, um lugar de habitação, de presença de Deus. Ou seja, uma tenda de reunião, uma tenda de congregação. Uma história muito conhecida é a do próprio Moisés, que mesmo antes da construção do tabernáculo, do santuário, que centralizaria todo o culto, todo o louvor, toda a adoração do povo de Deus, a própria habitação de Deus no meio do seu povo. Mesmo antes disso, Moisés tinha um lugar especial, uma tenda da congregação. Êxodo capítulo 33 nos diz assim, Êxodo capítulo 33, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação e estava fora do arraial. Uma vez dentro da tenda, descia a coluna da nuvem e punha-se à porta da tenda e o Senhor falava com Moisés. Falava o Senhor face a face com Moisés, como qualquer fala com o seu amigo. Então, voltava Moisés para o arraial e assim por diante. O que eu quero mencionar aqui é que armar uma tenda significa buscar um relacionamento, buscar a comunhão, buscar a própria presença de Deus, mas com uma intensidade tal, a ponto de experimentarmos a própria glória de Deus, nos revestindo. Nós podemos pensar, e talvez você, como aluno do Biblifique, e aquele que tem assistido às nossas aulas, pense, ei, mas vocês aí falam que essa tenda de Moisés, que esse era o tempo da lei,
e que, inclusive, isso é uma figura do passado, porque a própria glória de Deus desvanecia, desaparecia do rosto de Moisés. Verdade. Inclusive, nós temos falado aqui sobre isso. Não é? 2 Coríntios, capítulo 3, existe um relato do próprio apóstolo Paulo sobre isso, de que Moisés, ao entrar nessa tenda da congregação, percebia a glória de Deus no seu rosto, mas ela desaparecia. E ele precisava novamente, constantemente, voltar à tenda para que a glória permanecesse. Desculpe. E Paulo coloca o aspecto de que nós devemos desenvolver um relacionamento com Deus de tal maneira, na nova aliança, ou seja, numa tenda que atribui valores da nova aliança para que esta glória, ao invés de desaparecer, cresça e se desenvolva e sejamos transformados de glória em glória, conforme ele diz no versículo 18 do capítulo 3. Portanto, eu e você temos um lugar secreto, um lugar que serve para que Deus manifeste a sua glória nas nossas vidas e que certamente precisa ser desenvolvido de todos os dias com frequência, com intensidade, com intencionalidade, para que haja de fato uma transformação de glória em glória. Ou seja, Deus manifestará a glória dele em nossas vidas cada vez que eu e você adentrarmos nesse secreto. Queridos, não é à toa, não é simplesmente um conselho que Jesus Cristo dá para a multidão que os ouvia diante daquele monte onde ele estava ensinando. Ele diz: tu, porém, quando orares, não faça como os hipócritas, que buscam um lugar público, que demonstram todo o conhecimento de todos os atributos de Deus, frases bonitas, feitas. Não busque isso, mas entra no teu quarto, fechada a porta, orarás ao Pai que está no secreto, e o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Eu fico pensando qual é esta recompensa. Não sei se você um dia já refletiu sobre isso, mas eu penso e tenho experimentado isso, de que é a própria presença de Deus, a glória de Deus, o quebrantamento, a contrição de espírito, a revelação da palavra, o entendimento da grandeza de Deus, o entendimento de quem de fato ele é e o que ele deseja fazer em nossas vidas. Eu penso que este secreto, por meio da oração, conforme já falamos no ponto anterior, mas na leitura das Escrituras, no entendimento das Escrituras, estudando a palavra de Deus, eu e você entenderemos cada vez mais a importância de servirmos ao Senhor Jesus, de reconhecermos o seu senhorio, de entendermos que não há espaço em nossas vidas para outro Senhor. Esse é um entendimento que muitas vezes cristãos não percebem. Eu e você simplesmente não podemos servir a dois senhores. Não há espaço no nosso espírito, na nossa alma, no nosso ser, no nosso entendimento, na nossa mente para servir a dois senhores ao mesmo tempo. Por isso que os corações e as mentes, e os modelos mentais, os pensamentos ficam divididos, porque não há espaço para isso. E o Senhor Jesus mesmo diz, usando como exemplo, a busca intensa pelas riquezas. Ou há de amar um ou odiar outro. Não há como servir a Deus e ao dinheiro. Não há como servir a Deus e ao trabalho. Não há como servir a Deus e a outros valores. Não há como servir a Deus e a este. Não há. Só há espaço para um. E esse é o entendimento que eu e você alcançaremos num relacionamento a tal nível, a nível de, eu sei que a palavra muitas vezes é desgastada, mas nesse nível, a ponto de experimentarmos e sermos transformados pela própria glória de Deus e entendermos o senhorio de Jesus Cristo, entendermos o propósito das nossas vidas, entendermos os princípios que eu e você devemos praticar para alcançarmos ainda mais da parte de Deus e os princípios pelos quais eu e você devemos exercer e praticar e abençoar os outros. Muitos erros são cometidos e mais uma vez, ouso dizer aqui, ou repetir aqui, as palavras do próprio Senhor Jesus. Errais por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Ora, se existem erros, e Jesus se refere aqui, e endereça a sua observação a fariseus, a saduceus, a pessoas que estudavam as Escrituras com muita minúcia, com muita dedicação. Se eles erravam por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, é evidente que no mundo em que nós vivemos,
com uma influência externa de modelos mentais, de pensamentos, de influências muito mais severas do que naqueles dias, certamente também estamos sujeitos aos erros. Por isso, eu e você precisamos dedicar o nosso tempo debaixo de uma tenda, né? Armar uma tenda da congregação e buscarmos a revelação da palavra de Deus, o entendimento para as nossas vidas, para conhecermos as Escrituras e experimentarmos o poder de Deus. Tenho ouvido de muitos pastores, líderes cristãos, o ideal é nós termos um equilíbrio entre Escrituras e poder. E eu gosto de pensar, por que não 100% de conhecimento das Escrituras e 100% do poder de Deus? Ou seja, absolutamente poder total, potência total. Por que dividir forças? As Escrituras precisam ser constantemente estudadas para desenvolvermos um relacionamento correto com o nosso Deus, para entendermos muito bem o que Ele quer de nós, entendermos o propósito de Deus em nossas vidas. Portanto, ao edificarmos um altar, nós nos aproximamos de Deus como somos, sem hipocrisia, com simplicidade, com toda sinceridade, para louvarmos, adorarmos, agradecermos a nossa vida de oração. Armamos a nossa tenda para conhecermos as Escrituras, para desenvolvermos um relacionamento ainda mais profundo com o poder de Deus e experimentarmos a própria glória de Deus em nossas vidas. No terceiro ponto, que estava presente na vida de Isaac, conforme o texto nos diz, é que ele cavou um poço. E esse poço, é evidente que naqueles dias, e inclusive o texto que nós lemos mostra que houve uma contenda, brigas, discussões, debates, talvez conflitos, inclusive armados, pela posse de um poço, porque ele fornecia a essência de vida, água. Para nós que vivemos numa sociedade ocidental, desenvolvida tecnologicamente, a ponto de fornecer água abundante e de diversas formas, não era assim, certamente, naqueles dias. Cavar um poço significava muito trabalho, porque ele era cavado com muita profundidade, a água não estava tão fácil de ser encontrada, né? Então, muitas vezes, você levavam dias, semanas, meses para cavar um poço e, finalmente, encontrar águas vivas. E a água viva, nas Escrituras, é um símbolo tanto da palavra de Deus quanto do Espírito Santo de Deus. Nos ensinamentos do Senhor Jesus, em João capítulo 4, diante de um poço, com uma conversa com a mulher samaritana, ele menciona que a água viva que ele dá, a água que ele der, e quem beber dessa água jamais tornará a ter sede. Adiante, já na cidade de Jerusalém, por ocasião da festa dos tabernáculos, no capítulo 7, ele diz que estas águas jorram, correm, é como um rio que jorra das nossas vidas para outros, e ele se referia, diz o texto, ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo de Deus. Então, nós podemos associar, fazer essa associação na nossa metáfora, na nossa aplicação aqui. Um poço que fornece água viva é uma forma, uma analogia no relacionamento com o próprio Espírito Santo de Deus. Assim como a água era elemento vital para aqueles dias, o Espírito de Deus em nossas vidas é elemento substancial, vital no relacionamento com Deus. É a essência do próprio Deus. É aquele que revela quem Deus é e a sua vontade em nós. Eu acho impressionante o privilégio que você temos de fazermos parte da geração do Novo Testamento, que recebeu o cumprimento da promessa do Pai para o Filho de que a presença do Espírito como encorajador, como consolador, como aquele que ensinaria todas as coisas e que desenvolveria um relacionamento trazendo um discernimento, convencimento, habita em nós, a própria vida de Deus em nós. Assim como aquela população deveria se alegrar demais o dia que cavassem o poço, ou cavaram o poço e acharam águas vivas. Assim, eu e você devemos nos alegrar com a presença de Deus em nós, do próprio Espírito em nós, da própria essência de Deus, da vida de Deus em nós. Ou seja, cavar um poço significa buscar intimidade, a dependência deste Espírito, do Espírito de Deus que habita em nós, para que esta vida flua também para outros. Assim como o Senhor Jesus disse, eu já mencionei João capítulo 7,
mas ele diz do seu interior, do nosso interior, fluirão rios de água viva para a vida de outros. Ou seja, é perceptível que Deus deseja desenvolver um relacionamento conosco, uma comunhão tão intensa, tão intencional, a ponto de eu e você fluirmos para a vida de outros, abençoarmos a vida de outros, prosperarmos o relacionamento de outros com Ele. Cavar um poço pode ainda significar, não é, nesse relacionamento extraordinário com o Espírito de Deus, alcançar as próximas gerações. É evidente que poços, naqueles dias, não serviam apenas temporariamente. Não é? Os poços eles eram cavados e serviam por gerações. Um exemplo disso é o próprio encontro de Jesus com a mulher samaritana, relatado em João capítulo 4. Né? Ali é um poço situado na região de Siquém, e muito provavelmente aquele poço foi cavado por Jacó, filho de Isaac. Assim como nós lemos no relato de Gênesis que naqueles dias, nos dias de Isaac, se cavaram vários poços, essa continuou sendo uma prática comum. E aquele poço, que foi o ponto de encontro de Jesus com a mulher samaritana, remonta a séculos, a milênios atrás. Ou seja, o poço de água viva, ele alcança futuras gerações. Eu e você desenvolvemos um relacionamento nos nossos dias com o Espírito de Deus, edificando altares na nossa tenda da congregação, cavando esse poço, desenvolvendo a relação, a comunhão com o Espírito de tal forma a ponto de alcançarmos e influenciarmos as próximas gerações. Nós vivemos num mundo muito individualista, muito humanizado, que busca sempre só os interesses próprios. Não há um interesse em alcançar as próximas gerações. É só olharmos para as políticas governamentais como exemplo. Não há um interesse, sinceramente. Em muitos casos, não há um interesse em beneficiar gerações futuras. Os políticos, de forma geral, genérica, por favor, me entenda, genericamente, eles pensam em seus próprios interesses. Enquanto que eu e você, como povo de Deus, como cristãos, devemos sim pensar em alcançar as gerações futuras. A história de José, eu quero abrir esse parêntese aqui, é muito interessante. José foi provavelmente muito imaturo ao compartilhar os sonhos que Deus lhe dera a respeito da autoridade e da soberania que ele exerceria sobre a família anos mais tarde. Ele foi imaturo ao compartilhar e deu no que deu. No entanto, muitos anos depois, provavelmente cerca de 15 anos depois, quando efetivamente se dá o encontro de José na posição de governo no Egito com os seus irmãos, e eles de fato se prostram diante dele, como o sonho havia predito, né, ele tem a consciência, que provavelmente foi desenvolvida nesses anos todos, de que aquilo fazia parte do propósito de Deus, para que as gerações futuras fossem mantidas, para a preservação da vida, afirma ele aos seus irmãos, em Gênesis capítulo 50. Ou seja, José tinha consciência de que aquilo que Deus estava fazendo por meio da sua vida, estabelecendo o governo na região do Egito, trazendo a sua família, né, para uma região próspera, para o desenvolvimento dos rebanhos, né, para o cultivo ali da agricultura e pecuária, isso afetaria gerações futuras. E eu e você precisamos desenvolver, ao cavarmos um poço, e desenvolvermos um nível de relacionamento com o Espírito Santo, ter esta consciência de que eu e você precisamos sim influenciar as próximas gerações, deixar algo para o futuro. Essa é uma pergunta que provavelmente algumas vezes já pode ter sido feita a você. O que você está deixando para as gerações futuras? Para os seus filhos, seus netos? O que eles vão pensar? Eles têm, será um modelo, um padrão de relacionamento, de comunhão com Deus que pode ser imitado, copiado, reproduzido e é suficientemente bom? Será que eu e você, como pais, como casal, temos um relacionamento conjugal suficientemente bom para que os nossos filhos e netos reproduzam esse modelo de família, de relacionamento como família? Ou seja, nós estamos falando de uma influência geracional e não de influências de mídias sociais. Nós estamos falando de desenvolver um relacionamento para afetar as próximas gerações. É muito interessante. E um último aspecto aqui que eu quero pensar, ainda com relação a esse poço que foi cavado, ou esses poços que foram cavados, é que muitas vezes nós
enfrentaremos pessoas, encontraremos pessoas que desejarão e que farão isso, entulharão os poços que nós cavamos. De alguma forma, existem mentalidades, modelos mentais, pessoas, influências que buscam de todas as maneiras jogar entulhos nos poços que eu e você cavamos. Esse foi o exemplo no texto que nós lemos. Os filisteus, que eram um povo estrangeiro, e nem era habitante da terra enquanto Isaac estava lá, eles vieram mais tarde. Ou seja, é uma influência externa e que eles entulharam os poços de Isaac. Eu fico pensando, mas que estupidez é essa? Aliás, entulharam os poços que Abraão tinha cavado. Ou seja, não permitiram que Abraão alcançasse gerações futuras. Entulharam esses poços. Mas que estupidez! Por que não aproveitar o que já foi feito? Então é um sentimento assim de inveja, absolutamente insensato, insensível para com a realidade daqueles dias. Ou seja, o pensamento é, não, se não é meu, ninguém vai ter. E é justamente isso que define um invejoso, não é? O que é meu, e o que é teu deveria ser meu também. Então os poços eram de alguma forma identificados como propriedade de Abraão. Mas Abraão certamente disponibilizaria a água que ele encontrou naquele poço para outros rebanhos, como era muito comum. Nós vemos relatos bíblicos em que diversos pastores reúnem os seus rebanhos em torno de um só poço, né? E dali descedentam os rebanhos. Ou seja, da mesma forma, por que os filisteus fizeram isso? E eu e você somos influenciados nos nossos dias por modelos mentais, por pessoas que querem impedir que os rios de água viva, né, resultantes de um relacionamento com o Espírito Santo de Deus, influenciem a nossa vida, a nossa geração e especialmente as gerações futuras. O que os filisteus querem é que eu e você não passemos adiante aquilo que aprendemos no relacionamento com Deus. Quer que eu e você permaneçamos na ignorância, uma mente corrompida por modelos mentais inadequados. É evidente que eu e você precisamos tomar muito cuidado com a forma como nós nos alimentamos espiritualmente nos nossos dias. Gente, tem muita comida estragada, tem muita água poluída, contaminada por aí. E eu e você precisamos tomar cuidado. Evidente, você sabe disso. Cavar um poço, desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo de Deus vai afinar, alinhar o nosso discernimento, a nossa capacidade de julgar para saber o que é certo, o que é errado, o que é da parte de Deus, o que não é, o que está de acordo com as Escrituras, o que não é. Ou seja, nós não seremos entulhados pela ignorância, por modelos mentais corrompidos, contaminados. Eu e você precisamos perceber e atentar para não recebermos os entulhos, esse lixo espiritual que dia a dia quer contaminar e entulhar o nosso relacionamento com Deus. Eu e você, quando nos alimentamos ou quando tomamos alguma coisa, nós não percebemos imediatamente que aquilo está nos prejudicando. Não é? Ou seja, os sintomas, o resultado dessa contaminação, dessa corrupção, dessa comida estragada, vem depois. E aí o corpo já está comprometido. Então, uma pessoa não percebe que está que o rio da água-vida está sendo poluído até que a água se torne intragável. Por isso é fundamental o desenvolvimento de um relacionamento para a total dependência do Espírito de Deus, para a total dependência do discernimento, do julgamento que o próprio Deus nos concede, a ponto de nós termos a mente de Cristo, conforme Paulo escreve aos Coríntios. Inclusive, ele afirma, nós temos a mente de Cristo. E ao estudarmos o contexto, que nós já abordamos aqui no Biblifique, quer dizer que eu e você sabemos discernir as coisas espirituais e separá-las daquilo que não vem da parte de Deus. Eu e você precisamos prestar atenção para a indiferença com relacionamento, com relação às coisas de Deus que poluem os pensamentos da geração em que vivemos, do mundo em que vivemos. Ou seja, tanto faz se vai no culto ou não, tanto faz se serve a Deus ou não, tanto faz se está comprometido com a obra de Deus ou não. É talvez o ambiente que Elias encontrou nos seus dias. Você deve lembrar da história no Monte Carmelo e do encontro dos profetas de Baal
E o próprio Elias, como o único profeta de Deus que sobreviveu, ou que estava vivendo naqueles dias, pelo menos aparentemente. Né? E o grande desafio foi justamente esse: olha, se Baal é Deus, então vamos servi-lo. Agora, se Elohim, seu Deus criador de todas as coisas, seu Deus da aliança de Abraão, Isaque e Jacó, ou Israel, é Deus, então vamos servi-lo. E diz lá que o povo ficou calado, não sabia o que dizer. Ou seja, havia alguma coisa muito errada. Não havia mais a diferenciação, ou seja, a indiferença havia se estabelecido, que gera, então, a incredulidade, gera a falta de compromisso e, consequentemente, a idolatria que vai desencadear em apostasia. Ou seja, é um caminho de desvio. A indiferença leva à impiedade, à falta de relacionamento. E isso leva à completa idolatria, à incredulidade e, finalmente, à apostasia. E é o que, de fato, aconteceu com o povo de Deus. Eles se afastaram de tal forma, e o Deus, inclusive, permitiu que todas as formas de relacionamento com ele, por exemplo, o templo, fossem destruídos, e o povo levado cativo para outras nações, passando a servir estas nações. Então, eu e você precisamos, de fato, prestar muita atenção, desenvolver esse relacionamento com Deus, especialmente com o Espírito Santo nesse poço de águas vivas, e não permitir que os entulhos impeçam, né, que nós alcancemos as próximas gerações, impeçam que eu e você experimentemos a própria glória de Deus, impeçam esse relacionamento extraordinário com a própria presença de Deus. Eu penso que esse exemplo da história de Isaac nos serve muito bem como uma boa ilustração para os diversos níveis de relacionamento que eu e você podemos desenvolver com o nosso Deus, com o senhorio de Jesus Cristo e com a própria pessoa do Espírito Santo de Deus. Meu desejo, é minha oração, que todos nós possamos edificar altares sinceros, legítimos, diligentes diante de Deus, sem falsidade, sem hipocrisia. Que eu e você possamos armar uma tenda e buscar de fato o relacionamento de Deus no secreto, para entendermos as Escrituras, entendermos o poder de Deus, experimentarmos a sua glória, desenvolvermos, mediante um poço cavado, um relacionamento profundo, intenso com o Espírito Santo de Deus, para nos ajudar, para nos direcionar nas decisões da nossa vida, para tirarmos os entulhos que dia a dia nos atormentam e querem impedir que o propósito de Deus, que tudo aquilo que Deus tem planejado em nossas vidas, se desenvolva de acordo com a vontade do nosso Pai Celestial. Deus abençoe, eu espero que esse pensamento, essa reflexão edifique, mude, transforme a sua vida. Em nome de Cristo Jesus. Amém.